Olá, pessoal. Hoje eu quero deixar uma reflexão, dividir aqui com vocês uma reflexão a respeito dessas pessoas que querem nos forçar a estar em determinado lugar, nos forçar a determinadas presenças de pessoas, quando muitas das vezes aquele lugar não nos é lícito, mas não nos convém. Determinadas pessoas, a gente tem que amar as pessoas, mas nem sempre conviver, porque tem pessoas que a gente sabe que o convívio vai acabar nos prejudicando e nos levando até para ladeira abaixo, porque a gente sabe que é difícil de lidar, mas a gente ama, porque o nosso papel como conhecedores da palavra de Deus é amar o próximo acima de tudo, mas tem pessoas que querem nos forçar por cima de tudo a conviver em determinado lugar, a ter que estar convivendo com determinadas pessoas, e nem sempre essa convivência, esses lugares que a gente vai, nos faz bem. E tem dia que não dá, a gente não está bem, e tem dia que a gente ainda vai para fazer uma presença, mas as pessoas têm que entender o seguinte, que é melhor uma distância sincera, honesta, que uma aproximação de falsidade, de hipocrisia, como tem muita gente aí que vai nos locais, depois sai falando mal de conduta do local, entendeu? Então, a partir do momento que eu não me senti bem, não estou disposta naquele dia para ir para determinado lugar ou determinada convivência, as pessoas têm que entender e respeitar isso, mas muitos não querem respeitar e entender, ainda ligam para você ou pessoalmente lhe dizem até afrontas a respeito, porque você não foi, porque você tem que chegar mais, porque você, entendeu? Tá preferindo a ausência do que a presença, mas se você não foi naquele exato momento, as pessoas têm que entender. Eles preferem viver na hipocrisia, na falsidade, mas não aceitam, entendeu? Uma difícil, mas verdadeira, porque a verdade, as coisas verdadeiras, genuínas, são um pouco difíceis da gente lidar, principalmente quem está aí no mundo, entendeu? Aí a gente tem que fazer o quê? Viver de acordo com, entendeu? A nossa vontade, não estar preocupada em estar agradando as pessoas, entendeu? Porque muitas das vezes aquelas pessoas que estão lhe cobrando, na hora que você tiver uma dificuldade e buscar ela, nem sempre você vai contar com ela. Então a gente não tem que estar vivendo, se preocupando com agradar o homem, que tem que estar, eu tenho que ir porque o ambiente não me é agradável. Um exemplo, só um exemplo, não tem nada a ver com isso, mas é um exemplo. Eu não bebo, eu vou ter que ser obrigada a estar convivendo em lugar de bebedeira, não, entendeu? É isso que eu quero dizer, um exemplo que as pessoas não podem forçar a gente a estar em determinado lugar ou com determinadas convivências, se a gente, naquele exato momento, decidiu que não. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer essas pessoas entenderem que é melhor uma distância sincera do que uma aproximação com hipocrisia. Porque tem dias, meu amigo, que não dá. E a gente tem que ser sincero e ficar livre do compromisso de ser certinho, entendeu? De estar bancando o bom samaritano para agradar as pessoas. Eu fico livre do compromisso de querer ser boa. Se eu estou bem, eu vou. Se eu não estou bem, as pessoas têm que entender que não dá, naquele dia não deu e pronto, eu não vou ficar, entendeu? A mercê e obrigada de estar participando, convivendo com determinadas coisas e pessoas porque o outro acha. Aí eu vou na palavra, que tudo eu procuro buscar na palavra, e aqui em Tessalonicenses 4:1 nos diz: Irmão, vos rogamos e exortamos ao Senhor Jesus que sim, como recebeis de nós, de que maneira, porque quer dizer o que? Deus que
tem que nos dizer de que maneira, como convém andar. E devemos simplesmente nos preocupar, agradar a Deus. Assim, andai para que possamos progredir. Olha, a gente deve se preocupar em agradar a Deus. Assim andar para que possamos progredir cada vez mais. Aqui, ó. Tessalonicenses, tá vendo? 4:1. Então a gente deve se preocupar em agradar a Deus para que a gente possa cada dia mais, ó, progredir e ter paz e tranquilidade para sobreviver, que eu não posso estar agradando ao homem, entendeu? Ah, cobrando família, alguns familiares mesmo. É família, mas nem sempre os comportamentos, você escolher uma forma de viver o outro. A gente ama, a gente cuida se precisar, mas não precisa estar na aglomeração, porque nem sempre aquela aglomeração vai dar certo, mas muitas pessoas querem, exigem de você que você tem que estar lá aglomerado, um se engalfiando com o outro, mas junto não. Eu sou a favor da distância sincera do que da aproximação de hipocrisias, de falsidade. Então é isso que eu quero dividir com vocês hoje, que a gente não tem, como dizem por aí, entendeu? A gente não é obrigado a estar agradando ao ser humano. A gente tem que se preocupar em agradar a Deus. E muitas das vezes, esse afastamento que muitos criticam e nos julgam, é uma forma da gente estar, ó, preservando até a amizade com eles, o amor por eles e preservando nossa vida também, que a partir do momento que a gente está se livrando de determinados meios que a gente sabe que nos contaminam e pode nos levar a ladeira abaixo, então isso é uma forma da gente se preservar e preservar o outro também. É isso que eu quero dividir com vocês. Um forte abraço, até o próximo encontro.